uma beleza oculta. Na realidade, aquilo que chama a atenção das nossas ideias imaginárias, daquilo que nós pensamos como sonho para nós, nem sempre constitui a verdadeira resposta nem o objetivo de Deus. Então, na realidade, queridos, não que exista qualquer tipo de questionamento, a igreja foi melhorada, está mais bonita, você vai no culto da noite, então você vai lá, se coloca muito arrumado, muito arrumada. Isso é correto. Todavia, a beleza oculta de Deus, ela, de certa forma, coloca para o lado a situação relativa ao que é belo em aparência. Jesus disse com muita clareza, o meu reino não é deste mundo. Então não é questão, olha, irmãos, eu sou uma pessoa abençoada, você imagine o carro novo que eu tenho, a casa que eu construí, vejam como eu tenho tudo muito organizado, tudo muito aparente. E o nosso amigo João, na sua carta, ele diz assim, não ame o mundo, nem nada do que existe no mundo. Este tipo de colocação nos dá uma posição assim um tanto quanto exigente de Deus, onde eu não preciso, eu não posso colocar o meu coração naquilo que é a beleza aparente, aquilo que é o hoje e o agora, e é também uma coisa terrena. A minha visão tem que estar em Deus na eternidade. O profeta Isaías, ele foi o grande precursor da vinda do Messias. Suas mensagens são extremamente bonitas e importantes sobre a vinda de Jesus Cristo. E nós encontramos em Isaías 53, os primeiros 5 versos, ele nos dá uma mensagem que talvez não fosse exatamente aquela que a nossa mente gostaria de ter, mas é a verdade bíblica. O que ele diz? Ele foi subindo como renovo perante e como uma raiz numa terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. É interessante que a concepção de Jesus, na sua condição realmente de feito carne, o verbo andando aqui na terra para cumprir uma missão, ele do começo ao fim foi totalmente destituído de um aspecto material. Isaías diz, olhando para ele nós não vimos beleza nem formosura. Era desprezado, mas indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele importância nem valor algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E, contudo, nós o consideramos como aflito, oprimido de Deus, e ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Queridos, estamos nesse texto bíblico desvendando com muita facilidade qual é a beleza oculta que existe em Cristo e na sua mensagem. Não é aparência, ele não tinha nada a oferecer de material aos seus discípulos, aos seus seguidores, porque o reino dele não era deste mundo. Ele estava estabelecendo a porta, estava estabelecendo a entrada, estava estabelecendo a liberdade de nós um dia entrarmos no reino que é o dele, que é o reino eterno. Então diz, todo mundo olhava para ele, não dava valor, não se importava com ele, ele esteve lá na sua terra, lá onde ele nasceu, ninguém se importava com ele, todo mundo dizia, esse é o Jesus, filho do carpinteiro. Se ele fosse pelo menos filho aí de um príncipe, se ele fosse filho de um coletor de impostos cheio de dinheiro, mas filho de um carpinteiro, nasceu de uma manjedoura,
não tem propriedades, não tem coisa nenhuma. Só que a verdade que existia em Jesus era uma verdade completamente diferente da que os homens esperavam. Veja que a beleza do poder da libertação de Jesus, ela está demonstrada na expressão da própria doutrina que vem no Novo Testamento. E nós sabemos muito bem que toda bênção que nós desejamos, ela é precedida por um elemento principal, Jesus, o próprio Jesus. Efésios, no capítulo 4, verso 8, diz assim: por isso se diz, subindo ao alto, ou seja, Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou, está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. A bênção de Deus se estabelece sobre nós quando nós colocamos a verdadeira beleza da mensagem de Deus dentro da sua posição real. Ou seja, qual é a grande beleza que existe na mensagem de Cristo? É Cristo. Ah, mas acontece que tem lá uma promessa que diz que eu vou ganhar, receber, ser abençoado. Isso sabe o que representa? Uma consequência, uma derivada da realidade de Jesus Cristo. Eu quero concluir com o texto de Romanos 8:32. Lá, o apóstolo Paulo escreve dizendo o seguinte: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, ou seja, Deus nos entregando Jesus Cristo, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? A bênção de Deus, a bênção material, todas as coisas que nós queremos, vêm para a nossa vida com ele. Sem Jesus não adianta nada. O que existe na beleza oculta de Deus é a compreensão de que Cristo em nós faz toda a diferença. Cristo em nós nos dá a abertura primeiro dos nossos maiores temores, que é, terei vida eterna ou não. Mas em segundo lugar, começam a surgir na nossa vida todos os efeitos que estão no Salmo primeiro. Tudo o que fizer prosperará. Por quê? Porque eu ando com Deus. Mas como que eu ando com Deus? Porque eu reconheci Cristo como sendo o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que tomou sobre si minhas enfermidades, meus pecados, tudo aquilo que pesava a respeito da minha relação para com Deus.